Olá, oi Fernanda, tudo bom? Deixa eu colocar aqui para gravar. Vamos começar. Deixa eu ver aqui onde é que eu coloco para gravar. Gerenciar a gravação. Como você está, Fernanda? Espero que esteja tudo bem por aí, dentro do possível. Bom, vamos começar. Então, hoje a gente vai falar sobre os erros, principais erros, né, que acontecem quando as pessoas vão tentar tratar uma crise de ansiedade, erros que eu considero por parte de alguns profissionais, ou que pelo menos eu discordo, e coisas que a gente escuta por aí que, na minha opinião, são grandes equívocos que dificultam muito a gente tratar as crises. Então, o primeiro ponto que a gente vai falar é se é possível ou não controlar as crises. Eu não sei o que vocês acham. O outro que a gente vai abordar é se as crises elas são um erro ou uma sabedoria do nosso corpo. Porque a gente escuta muito falar de que as crises de ansiedade são uma rota mal calculada do corpo. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é uma coisa bem importante. A gente vai falar também sobre caminhos que subestimam a importância do emocional, das questões emocionais em geral. E por fim, a gente vai falar alguns erros que as pessoas cometem ao tentar tratar as crises de ansiedade e de pânico. Vamos lá? Deixa eu voltar aqui. Então vamos falar primeiro aqui, será que é possível controlar as crises de ansiedade e de pânico? E eu já antecipo que não. O nosso corpo tem diversas funções que são automáticas. O que são funções automáticas? São funções que a gente não dá o comando. Então a gente, por exemplo, não fala assim, coração bate agora, pulmão funciona agora, mente crie pensamentos, né? Então o nosso corpo ele tem uma sabedoria interna que é a base dele, é o modo de funcionar dele e que a gente não tem controle sobre esse modo de funcionar racionalmente. Então existem até algumas funções que a gente tem, a gente pode dar alguns comandos racionalmente e ele funciona também segundo essa sabedoria interna. Então, por exemplo, os pensamentos, né? A gente está o tempo inteiro pensando, os nossos pensamentos são uma função do nosso corpo, que na verdade tem várias funções super importantes, e uma delas é proteger o nosso corpo. Então, normalmente, tudo que a gente vai fazendo, o nosso pensamento já está ali criando ações futuras, tentando prever possíveis perigos, gerando associações. Então, muitas vezes a gente tem uma crise e a gente acha que foi do nada, né? Mas na verdade, existem mil processos que estão acontecendo ali no nosso corpo inconscientemente, segundo essa sabedoria interna do nosso corpo, que a gente não tem noção. Então, às vezes, quando vem essa resposta, né, que são esses sintomas, que são uma resposta de determinados processos inconscientes, a gente se assusta e a gente acha que foi do nada, exatamente por causa disso. Então, é muito importante a gente saber disso, que a todo tempo o nosso corpo está fazendo associações, especialmente o nosso pensamento, né? Está fazendo associações, está recebendo estímulos do ambiente, está tentando compreender o ambiente, tudo isso com a função de tentar manter a gente vivo. Então, e aí a crise de ansiedade, ela é um desses processos automáticos. Esses sintomas que a gente sente desconfortáveis, eles são o sistema de luta ou fuga ou de sobrevivência. É um sistema de proteção do nosso corpo que ele acaba injetando no nosso corpo esses sintomas desagradáveis, mas que a função inicial dele é proteger o nosso corpo. E esse sistema de luta ou fuga, ele é completamente automático, contanto que a gente leva um susto quando vem os sintomas, né? Porque a gente não tem controle e noção racional de que ele está ali acontecendo. Então, o seu corpo percebeu que tem alguma coisa ali que está machucando você, que tem alguma coisa mal parada, algum perigo,
e aí ele reage através desses sistemas de luta ou fuga. Então é tudo automático. Então a gente não tem como controlar um mecanismo automático, né? Do mesmo jeito que eu não posso falar, coração, para agora. Eu não posso falar, crise, para agora. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode regular, a gente pode aprender a lidar com as crises. Primeiro conhecendo as crises, conhecendo os sintomas, a gente vai aprender a lidar com ela da melhor forma. E aí sim, reduzir as crises, reduzir os sintomas, e elas chega um momento que elas perdem a função e nem vêm mais. Então, a gente respondendo essa pergunta se é possível, não é possível controlar, mas é possível regular, é possível reduzir, até elas irem embora, que a ideia é elas acabarem, né? E essa ideia, né, de tentativa, de controle, a gente vê muito hoje em dia, né, essa ideia de controlar as emoções, o ser humano buscando essa racionalidade acima de tudo, tentando controlar tudo, e a gente vê que a gente não tem esse controle. E sobre as crises também, né? Eu falo que é um pouquinho de prepotência, prepotência nossa. O ser humano achando que pode fazer tudo, que controla tudo, né? E aí eu até coloquei aqui, né, que você não pode dizer que, assim, emoção não aconteça. Eu não quero mais sentir raiva de fulano, não quero mais sentir tristeza. A gente não tem esse poder, né? A gente sente automaticamente. A emoção e o sentimento, eles simplesmente são, eles simplesmente acontecem. E é importante a gente deixar eles acontecerem. É importante a gente não tentar bloquear eles. E aí a gente entra no próximo tópico, porque quando a gente pensa em controle, né, se você parar pra pensar assim, o que é ter controle de alguma coisa? Eu não sei, eu imagino colocar alguma coisa assim dentro da minha mão, né, ter controle, segurar. Então a gente imagina sempre uma atitude de força um pouco, né, de lutar contra, de conter. E, e na verdade, o que cura, o que trata, é a gente primeiro ver que aquilo está acontecendo. Então, uma crise, ela precisa ser vista, ela precisa que a gente, ok, crise, eu sei que você existe. Eu sei que você existe, eu sei que você tem uma função. Depois, quanto mais a gente entender, né, melhor a gente vai conseguir escutar o que essa crise tem para dizer pra gente. E a gente vai tentar dialogar e regular ela, a gente vai lidar com ela para que ela reduza, né? Porque a gente não quer sentir desconforto e a gente também não precisa, a partir do momento que você já entendeu que a crise ela tem um papel ali, que ela tá ali como uma mensageira e você tá correndo atrás de entender que papel é esse, né? Que mensagem é essa que ela tá trazendo, você não precisa ficar passando mal, né? Então a ideia não é você ficar crise, eu tô te vendo, então continua. Não. A ideia é acabar com os sintomas mesmo. Mas primeiro você vê, você aceitar que elas existem e prestar atenção nas pistas, porque no que o seu corpo sente, muitas vezes você tem crise, cada um sente diferente, né? Mas às vezes algumas pessoas sentem falta de ar, então o que ela sente? Ela se sente sufocada. Outras pessoas já se sentem como se fosse sem borda, como se elas estivessem. Deixa eu aceitar aqui. Opa, permitir. Outras pessoas. Oi, Fabi, tudo bem? Outras pessoas, algumas pessoas se sentem sem ar, outras pessoas se sentem sem borda. Então, às vezes, ela sente necessidade de alguém abraçar ela, de alguém conter, de um amparo. Então, essa parece besteira, mas essas sensações, elas são grandes pistas do que está gerando esse sofrimento. Então, quando a gente se abre no meio do sofrimento, porque é muito difícil, gente, eu sei também que eu passei 10 anos tendo crises, assim, eu nem sei como é que eu sobrevivi, porque era o dia inteiro ficando tonta, eu ia pra escola, eu tive 9, assim, né? Era o dia inteiro na escola, passando mal. Eu dava a mão, assim, pra minha amiga e ficava de cabeça baixa, tonta o tempo inteiro, assim. Então, é muito difícil a gente ter esse olhar na hora que a crise acontece. Mas, aos pouquinhos, a gente vai aprendendo a ter, porque a gente, na verdade, no fundo, a gente não tem muita escolha. Então é isso, é você não tentar controlar. Porque quando a gente também tenta controlar, a gente acaba sendo um pouquinho violento com a gente mesmo, sabe?
Então a gente sempre buscar uma postura mais amorosa com a gente. A crise é um processo que está acontecendo dentro da gente, então a gente, de alguma forma, ser um pouquinho amoroso com a crise, tentar escutar o que ela tem para dizer pra gente, e a gente assim vai estar sendo amoroso com a gente também. E sempre falo, nunca deixar a crise ganhar um tamanho enorme. E depois a gente pode falar mais disso, né? Porque às vezes, só o fato das vezes a gente passar o dia inteiro pensando na crise, falar excessivamente com as pessoas, conversar é importante, mas excessivamente, né? A sua vida acaba se reduzindo na crise. Então isso acaba dando dimensões muito grandes para a crise. E a gente não tem que dar essa dimensão, a gente tem que ver ela e dar o tamanho para ela que ela merece, que é de uma pista, né? Ok, tem uma coisa aí que eu preciso ser vista. Ponto. Nada mais que isso. E é isso, né? Eu coloquei aqui como lidar com a crise. É assim, a gente olhar para ela, ver que ela existe. Quanto mais a gente entender ela, mais recursos a gente vai ter. A gente dialogar com ela para tentar reduzir os sintomas e ir montando o quebra-cabeça, juntando essas pistas que a crise pode dar pra gente. E aí tem um outro assunto que é muito interessante, porque eu coloquei aqui desconfiar ou confiar no nosso corpo. Não sei o que vocês acham, né? Mas eu vejo muitas pessoas falando, né, que a crise, que as crises de ansiedade e pânico são um erro do nosso corpo. E quando a gente duvida dessa forma do que a gente sente, a gente acaba duvidando da gente. E a gente começa a entrar em ideias assim, gente, será que eu tô maluca? Né? Porque meu corpo tá sentindo isso. Ao invés de a gente lidar com a crise como uma questão, né? Como se você tivesse uma dor de cabeça, bateu com a cabeça, enfim, qualquer outra questão. Você tá com um sintoma ali que tá querendo dizer algo, né? Se você, às vezes, tem uma dor de barriga, você vai no médico, né? Então, a gente... por que duvidar quando é uma questão emocional? Se fosse física, a gente não duvidaria, né? Se fosse física, se fosse aquela dor... Porque a crise de ansiedade é muito pesada. Se a gente tivesse um sintoma físico paralelo tão ruim quanto, a gente iria no médico na hora, né? E a gente, não, é isso, tem que ver. Mas quando é uma questão do corpo, quando é uma questão emocional, a gente fica duvidando, a gente fica desmerecendo. E aí a gente acaba se colocando em lugares que não são muito legais, do tipo, eu tô maluca, eu sou estranha, né? Enfim, em alguns rótulos, eventualmente, que não são legais. Então a gente vai ver aqui algumas frases que eu escuto muito e que eu discordo extremamente. E aí eu coloquei aqui, né, que se você duvida do que você está sentindo, você perde a oportunidade de se entender. Porque como eu falei, né, ai meu Deus, eu sinto o que quando eu tenho uma crise? Eu me sinto desamparada ou eu me sinto sufocada? Isso já é uma enorme pista sobre o que você está vivendo. E isso na vida, né? Com sentimentos, emoções, coisas que você vive, a gente aprender a se escutar é uma coisa importantíssima. E quando a gente faz isso, a gente tá dando muito... É como se fosse um abraço que a gente tá dando na gente mesmo, sabe? Então, é um gesto de confiança com a gente mesmo. Então, a gente não precisa supervalorizar, mas escutar é muito importante. Escutar para compreender, né? Deixa eu tirar aqui que tem um negocinho. Então a gente vai tentar entender o que esses sintomas estão querendo dizer pra gente montar esse quebra-cabeça e achar a raiz das crises de ansiedade. E aí, a ideia é da gente fugir do que a gente sente, porque não é importante ou porque é um engano. Então, muitas vezes quando a gente pensa assim, que é uma besteira, não é importante, a gente no fundo reforça uma atitude de fugir da gente, fugir dos nossos sentimentos. Aí volta um pouco para aquela ideia, né, da noite, de que às vezes a noite é um momento difícil para as pessoas, é um momento que, por um lado, quando você tá bem com você mesmo, você adora, você fica super à vontade, mas quando você não tá muito bem, é um momento mais de angústia. Algumas pessoas estão mais sensíveis à noite.
Outras pessoas gostam, né? Então, assim, não é pra gente rotular à noite, tá? Mas porque é um momento mesmo que a gente entra em contato com a gente. E quando você tá acostumada a sufocar o que você sente, a não olhar, a atender a milhares de estímulos, então é como se existisse um buraquinho ali que tá querendo ser visto e você começa a tapar ele com pessoas, mensagem, celular, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Em algum momento aquilo, né, se tiver alguma coisa naquele buraco vai vir, né? Mesmo que você estiver tapando assim, vai rolar uma erupção em algum momento ali. E aí a gente entender que o que a gente sente não é um engano. E que o que a gente sente merece ser visto. Então, pra gente não fugir. É essa postura da gente não fugir. E que é muito interessante. Quando a gente tem a crise, nosso primeiro ímpeto é fugir. E tudo bem, porque, né, enfim, existem outras questões envolvidas e tal. Mas a gente, com recursos, porque nem sempre ouvir o que a gente sente é fácil, e a gente tem que tomar cuidado também para não, assim, né, às vezes a gente fala até de retraumatizar, né, para não, também não se afundar tanto ali. Então a gente tenta criar recursos para se escutar da melhor forma, assim, vamos dizer. E aqui eu vou voltar com a frasezinha que eu até mostrei ontem aqui, desse autor que eu gosto muito. Ele fala: a verdadeira cura começa quando nos damos permissão para escutar o que há por dentro com coragem, presença e compaixão. Que nem sempre é fácil. E assim, tem assuntos que são super delicados, como luto, que isso tem que ser feito, essa escuta, né, da pessoa com ela mesma, tem que ser feita com muita cautela, porque é uma dor muito profunda. E aí, vamos falar um pouquinho sobre a questão de subestimar o emocional. Hoje em dia a gente fala muito mais sobre questões emocionais, com muito mais à vontade, mas sempre existiu muito preconceito, né? Então, tudo que é emocional parece que fala uma coisa um pouquinho negativa, de que a pessoa é meio fraca, que a pessoa é meio isso, que a pessoa é meio aquilo, que a pessoa é meio estranha, que a pessoa... até teve um menino que eu conheci, da escola, né, que depois eu encontrei com ele, ele falou: nossa, você tinha umas coisas tão estranhas. Aí eu, ai, que coisa fofa de dizer, né? Pessoa com sensibilidade, impressionante, assim. Estranho, tinha umas coisas estranhas, o que era aquilo? E é isso, e tem pessoas que não vão ter sensibilidade mesmo, assim. Isso é um problema delas, né? É uma questão delas, mas... E aí a gente pensa um pouquinho sobre essa ideia de que só existe o que pode ser visto. Só merece ser validado aquilo que pode ser visto. Então, dores emocionais é como se elas não tivessem muito espaço. É como se elas merecessem dúvida, porque a gente não pode olhar, né? Porque um olho roxo é um olho roxo. A gente não duvida que aquele é um olho roxo, né? Mas eu posso estar aqui com essa cara e por dentro eu estar acabada. Então, é uma coisa que a gente não vê. A emoção a gente não vê. Né? Tá dentro, é intensa, mas a pessoa que tá fora não vê. E quando a gente tá tendo uma crise, pra gente é uma coisa assim terrível. Mas muitas vezes pra quem tá olhando pra gente, a gente tá igual, né? Às vezes até tem pessoas que suam, né? Tem alguns sintomas que acabam suando muito, mas você tá ali, né? Você não tá com o olho roxo, você não tá com uma perna quebrada. E aí tende-se a dar um valor pequeno para essas questões. E aí isso abre margem para falas como: ah, você está exagerando, você está querendo chamar atenção, ah, isso não é tão importante, ai, relaxa, vamos fazer outra coisa, esquece. São todas falas que diminuem o que a gente está sentindo. E o que a gente precisa, como eu falei, não é tornar isso uma coisa grande, mas é de forma razoável ser justo e entender que aquilo é uma questão que tá pegando forte, né? Que tá incomodando muito, que é um sofrimento duplo, porque existe uma raiz ali que tá te machucando e os sintomas te fazem sofrer muito também, né? E vão gerando uma bola de neve ali, porque você começa a vai minando um pouquinho a sua vida, coisas que antes você fazia com tranquilidade, com leveza, já não faz mais tanto. Você já não acorda do mesmo jeito mais que antes, né? Com a leveza de antes, então assim... Mas tudo bem, porque antes também tinha alguma coisa ali que não estava legal. Então, né,
pintar esse antes como uma coisa perfeita. Aí eu coloquei aqui, né, que não é visível aos olhos, mas é perceptível ao corpo. E a gente vê que a primeira coisa que a gente precisa é tornar aquilo visto. Aquela emoção vista, de preferência, não a crise. É mais o que está por trás, né? Quando a gente conseguir enxergar o que está por trás, muitas vezes a crise simplesmente ela para de vir. Porque a crise tem ali uma função, depois eu vou fazer uma aula sobre isso, mas as nossas crises de ansiedade, elas têm uma função automática no nosso corpo. Como tudo, como eu estava explicando no começo, né? O nosso corpo tem vários processos automáticos que estão acontecendo a toda hora. E a gente não tem consciência sobre isso racional, né? Então eu tô aqui, o meu corpo tá assim, sentindo as sensações, tá prevendo possíveis futuros, possíveis cenários. Então tem milhares de coisas acontecendo. E a crise também é um sistema automático. E aí aqui tem algumas frases que eu fico para morrer, que subestimam a questão emocional. Então é que a crise é uma reação desproporcional a algo. E aí, quando eu vejo uma ligação direta ao que as pessoas falam, você tá exagerando, sabe? Pra mim é a mesma mentalidade, de alguma forma. E eu vejo profissionais falando isso, pessoas falando isso, eu falo, gente, mas é o profissional mesmo desmerecendo uma coisa que precisa ser vista, né? Valorizada não no sentido de você dar um tamanho grande, uma importância grande, mas é uma coisa que precisa ser vista. Você tem que parar. E a crise, ela é forte. Por quê? Porque ela precisa obrigar a gente a parar. A gente só para ver o que está acontecendo, que tem coisas que estão acontecendo que estão ferindo a gente, porque o sintoma é muito forte. Porque pensa bem, se os sintomas fossem fracos, muitas vezes você ia passar a sua vida inteira, né, ou até acontecer alguma outra coisa, sem mergulhar para dentro, sem olhar para você. E o seu futuro seria completamente diferente. Então a crise, infelizmente ou felizmente, ela tem um lado assim, que ela realmente transforma a gente, ela obriga a gente na dor, pela dor, a olhar para dentro. E aí outra frase que usa muito assim, crise é uma resposta a algo imaginário. Então você pensa assim, gente, então tô surtada, né? Então tô surtando porque o que acontece, a crise é uma resposta a algo extremamente real que está acontecendo com você e com a qual você convive todos os dias. Senão você não teria crise, você não teria crises fortes. A crise só é forte porque tem uma coisa forte acontecendo. O corpo não é burro. Nosso corpo humano, gente, é a coisa mais sábia e mais incrível que existe, né? Natureza, o corpo dos animais, enfim. Se a gente olhar, é uma coisa que nem o nosso racional é capaz de entender, de estudar um cérebro ainda por completo, né? Tem tanta coisa para ser estudada porque o nosso corpo, ele tá acima de qualquer racionalidade. É uma coisa assim tremenda. Mas eu tava falando, é algo imaginário. O que acontece é até o que eu tava falando antes, o que a gente vai aprofundar mais pra frente, que existe um ciclo do pânico. E pode ser, porque pânico e ansiedade tem as diferenças, tá? Mas isso não importa. Mas o que acontece é que muitas vezes, quando você tem a crise, que é gerada por um sofrimento, você tem um sofrimento interno que você não consegue identificar, tem uma crise. Do nada, né? Seu corpo já estava ali fazendo associações, já estava percebendo que aquilo ali estava te trazendo algum perigo emocional, enfim, e aí deflagrou uma crise. Aí você teve uma crise. O que é imaginário nesse cenário todo é o que a gente pensa depois da crise. Que aí a gente começa a pensar assim, ai meu Deus, tô passando mal, será que eu vou morrer? Será que eu tô com um problema sério de saúde? Será que o mundo vai acabar? A gente começa a ter uma sensação de despersonalização, de ficar um pouco perdido. Esses sintomas variam, né? Eu tô falando de modo geral, assim. E a gente começa a imaginar o que os outros estão pensando. Isso tudo é imaginação. Isso sim é imaginação, né? Mas a crise em si, ela não acontece por uma coisa imaginária. Eu acho que é você dizer assim, seu corpo é um bobinho. Tipo assim, ele tá fazendo uma coisa imaginária. Eu acho que é subestimar bastante, né? Mas bom, opa. Outra coisa que falam muito é que você tem ansiedade por causa de pensamentos negativos.
Mais uma vez, os pensamentos negativos, eles alimentam as crises. Então, pensamentos negativos num momento de crise de ansiedade, que você tá com muitos hormônios de adrenalina, enfim, que o seu corpo está completamente desorganizado, e são hormônios que demoram para sair do corpo, os pensamentos negativos, eles podem alimentar. E a gente nem chama de negativos, a gente chama de catastróficos. E sim, os pensamentos, eles têm um poder, assim, importante. Muitas vezes eles podem servir um pouquinho como ordens, assim, um pouquinho para o nosso corpo, né? Então, quando você pensa numa possibilidade, o seu corpo, o seu pensamento, buscando imaginar aquela possibilidade, ele cria um pouco daquela possibilidade. A mesma coisa eu falo assim, gente, vamos comer um macarrão com molho de não sei o quê. Você já começa a salivar, né? Então, quando você pensa, meu Deus, eu vou morrer, o seu corpo acaba, eventualmente, nossa, eu tenho que me proteger desse possível medo. Então, quando você vê isso como um medo, como uma possibilidade, é perigoso, porque você vai alimentar, né, esse nível de estresse do seu corpo sem necessidade, porque não é uma realidade, né? Dificilmente você não tem história de alguém que morreu ou que teve um problema, uma parada cardíaca, enfim, né? Mas claro que a gente sempre aconselha você ir no médico, fazer os exames. Eu fiz também na época. Fiz um check-up, assim, que eu falei, gente, tô com câncer na cabeça, não é possível. Porque não tem como a pessoa ficar tonta. E as pessoas não acreditavam. Eu falei, Renata, você tá tonta o dia inteiro? Eu tô tonta o dia inteiro, gente. Não sei, também não sei por quê. E outra coisa, a quantidade de pessoas que têm pensamentos negativos e que não tem crise, entendeu? Então, o pensamento negativo, por si só, a priori, ele não gera uma crise, né? É uma coisa, assim, muito mais forte. Quem tem crise sabe da força que é, não é por uma coisa bobinha, entendeu? Então, aí tem aqui, crise é o seu corpo interpretando ameaças que não são reais. Aí eu coloquei aqui de novo, então eu tô louco, né? Aí a gente já pensa, gente, uma ameaça que não é real, eu tô imaginando, eu tô viajando, eu tô delirando. E é isso, porque o nosso emocional é como se fosse um oceano. E como cérebro, a gente desconhece muito dos processos, né? É uma coisa tão complexa. E o nosso emocional, ele tem um outro tempo, um outro espaço, que é completamente diferente, assim, do racional. A gente tenta racionalizar tudo, controlar tudo, e não é assim. Então, existem ameaças emocionais reais. E a gente sente isso, né? Quando a gente sente, às vezes a gente sente, assim, uma tristeza profunda, às vezes a gente sente um desânimo profundo, e isso altera a forma como a gente age no dia a dia, né? A gente atrapalha o nosso trabalho, atrapalha nossos relacionamentos. Tem pessoas que realmente sentem isso muito forte e não conseguem lidar com isso, né? E optam por atitudes extremas por dor. Então existe sim um perigo, a gente não quer aumentar nada, né? Mas é uma questão que machuca, né? Então, mesma coisa você sentar num prego. Você vai ficar sentada num prego, aquilo te machucando? É meio que isso, assim, tem uma coisa ali que tá. Mas é emocional. Mas não é por isso que é menos, sabe? Então é um pouquinho isso, assim, essa bandeira, entendeu? E aí eu coloquei aqui que toda essa, que eu já tinha falado, né, que toda essa mentalidade de subestimar o emocional leva frases que às vezes a gente se diz, isso é muito importante, assim, a gente não ser cruel com a gente mesmo, o respeito começa da gente com a gente mesmo, então, a gente não se dizer essas coisas, eu tô maluca, não, tô tendo uma questão e vou lidar com ela, sabe, vou me acalantar, vou me maternar, vou me cuidar, vou me acolher, sabe? A nossa relação com a gente é muito importante. E essas frases, você está querendo chamar atenção, você está exagerando, que eu até já citei antes, né? Mas é um pouquinho a mesma mentalidade. Opa. Aí eu até coloquei aqui que eu não precisaria provar, porque hoje em dia é tudo isso, né? Tudo que a gente precisa dizer que é científico, mostrar um artigo, a gente fala, então, vamos lá.
Aí eu coloquei que existe uma pesquisa que mostra que experiências como rejeição, exclusão, abandono, perda de vínculos importantes, ativam regiões cerebrais que também participam do processo da dor física. Eles dizem que a dor emocional e a dor física são sentidas pela mesma região. E o cérebro não consegue, às vezes, identificar muita diferença. Consegue, talvez algumas partes não, né? Mas a gente sabe, né, o que é dor física e o que é dor emocional. Mas isso é pra gente ter uma ideia do impacto e que a gente não tem que desmerecer. Aí tá aqui o artigo, né? E aí tem alguns, eu falo que são alguns erros, assim, de alguns protocolos de tratamento, assim. O meu intuito aqui não é falar mal de profissional nenhum, tá? De método nenhum, é só trazer um ponto de vista. Porque eu também, quando tive crises, né? Eu cheguei em psicólogo 4 vezes por semana. Algumas vezes. E não funcionou. E não é porque eu acho que não funciona ir no psicólogo, não é isso. É porque tem algumas coisas que se o psicólogo não conhece sobre aquilo, se ele nunca teve, se ele não se aprofundou sobre aquilo realmente, tem muita coisa que passa batido. Ele não conhece tanto o processo, né? De modo geral. Mas existem excelentes profissionais, enfim. E cada um, né, tem uma trajetória diferente e tal. Mas o primeiro erro que eu acho é tratar o processo emocional só através do racional. Quando a gente pensa que existe uma raiz da crise de ansiedade, talvez a gente vai lembrar de tudo e talvez a gente não vai lembrar de tudo. Então, coisas que aconteceram com a gente quando a gente era muito criança, muito pequeno, muito bebê, que são coisas que marcam a gente e marcam sensorialmente, porque a gente não tá com áreas do cérebro formadas ainda, né? A gente não vai lembrar. Então, a gente não vai conseguir trazer isso pro presente para trabalhar no presente. E aí? Aí não se trabalha, né? Então, nem tudo a gente precisa lembrar 100% para trabalhar, para que aquilo seja trabalhado. Deixa eu ver se eu permiti todo mundo, eu acho. Ai, gente, será? Permite todos. Oi, tudo bom? Então, então a gente vai ter coisas que a gente não vai lembrar, que a gente não vai conseguir racionalmente lembrar, ou que eventualmente talvez a gente não vai conseguir conectar. Algumas pessoas vão conseguir expressar melhor que outras, né? Vão conseguir fazer associações melhor que outras, porque umas desenvolveram mais, porque umas são mais fechadas, outras são, né, mais abertas, mais disponíveis. Porque cada processo é diferente, né? Cada raiz é diferente. Então, tem algumas questões que a gente não trabalha através da fala tanto. Porque se a gente fica falando muito daquilo, eu até falei, né, que o pensamento, de vez em quando, ele é uma ordem, um pouco no sentido de que ele faz o seu corpo se colocar naquela realidade. Então, se você fica falando o tempo inteiro de uma coisa que é muito ruim, que te machucou muito, que te traumatizou muito, você tá trazendo pro seu corpo, toda hora que você conta o que aconteceu, né? Você conta, o seu corpo traz toda aquela atmosfera, toda aquela emoção, aquela dor. Então a gente fala que é meio que retraumatizar, né? Então a terapia verbal, ela é muito importante, mas ela não pode ser o único caminho, a gente tem que fazer com cuidado, a gente tem que fazer com recurso. Porque senão a gente tá machucando a pessoa, né? Muitas vezes ela não vai conseguir uma resposta ali na hora. E a gente acaba perdendo muita coisa, sabe? É como se a gente tirasse algumas páginas do livro, sabe? Algumas várias, rasgasse umas páginas. Você não pega a história toda, porque muita informação está no nosso corpo, nas nossas sensações. E é interessante a gente trabalhar ouvindo elas, porque vai fazer com que a gente se conheça. E no dia a dia a gente tenha mais ferramenta, mais autonomia para lidar, né? Porque hoje você está lidando com uma questão de ansiedade, você sentiu uma coisa e tal. Mas isso pode te ajudar a lidar com outras questões no futuro também, né? Você se conhecer. Então,
eu coloquei aqui emoção, a emoção simplesmente é, né? Ela vem e a gente não deve tentar barrar. A gente, né, é muito comum a gente ter medo do que a gente vai sentir, então a gente fica tentando não ver, muitas vezes porque a gente sabe que a gente vai sentir um impulso de fazer alguma coisa a respeito, ou que a gente sabe que talvez a gente deveria fazer alguma coisa a respeito, e a gente não tá preparado, a gente não quer, não é o momento. Então muitas vezes a gente tapa o olho, ou porque ver coisas sobre pessoas que a gente gosta é difícil. E a gente fala assim, e aí? Essa pessoa que eu convivo, que eu amo tanto, ela tá me machucando. E aí? E aí que existem milhares de formas de resolver, né? Você não precisa quebrar o vínculo com aquela pessoa. Então, aí você vai trabalhar outras coisas, mas muitas vezes a gente não vou mexer nisso, né? Então a gente vai tapando ali. O seu corpo sente antes de você compreender. Pois é, e aí o racional, ele é aquele cara que vem bem depois, né? Assim, quando acontece alguma coisa, a todo momento, na verdade, a gente sente primeiro no corpo, e o corpo é o lugar das emoções. Então a gente, muito antes de você de você verbalizar, né? Nossa, gostei desse lugar, o seu corpo já se sentiu bem. Então é de uma sabedoria muito grande, assim. Então você dá espaço para essas mensagens do corpo é muito rico. E você trabalhar o corpo, porque sabe aquela situação assim de que você, às vezes você sabe o que você tá sentindo, né? Você sabe, já sei de tudo, Renata, já entendi racionalmente, mas eu continuo triste, eu continuo. Então, aí entra esse trabalho também no corpo, né? Porque mesmo, às vezes, a gente sabendo de algumas coisas, não é suficiente o racional. A gente precisa fazer um trabalho mais profundo mesmo, que é de dentro para fora. Ele não é superficial, ele é de dentro para fora. Eu fiz muito isso através de hipnose, assim. Na época eu não tinha essa noção de que era tão bom, porque quando eu comecei a fazer eu tinha 10 anos. Aí depois, aí eu mudei de psicóloga quando eu tinha uns 12, aí fui para uma outra que não tinha. E aí depois é que eu falei, nossa, quanta coisa em 2 anos eu melhorei por causa da hipnose, voltei a fazer hipnose. Nossa, assim, foi fantástico, assim. Mas enfim, e é um trabalho que você faz com o corpo, você faz com o inconsciente, porque você relaxa o corpo, você dá comandos para o seu corpo, então você gera uma modificação de dentro para fora, e você também pode encontrar respostas a, no estado hipnótico, assim, é muito, muito interessante, muito seguro. E é isso, a gente não se limitar pelo racional, né? Acho que eu já falei tudão aqui. Então, acho que é isso, acho que eu já falei um pouquinho de tudo, mas é a gente entender que a crise de ansiedade é um processo muito subjetivo, muito delicado, muito doloroso, e que o tratamento deve ser assim também, sabe? Delicado, cuidadoso, porque quando você imagina, a pessoa tem crise de ansiedade, ela tá sofrendo. Então você não pode ser duro com essa pessoa, você tem que acolher essa pessoa. E a gente tem que se acolher. E tem que ser um tratamento que acolha a gente, sabe? Que acolha, que dê carinho. E muitas vezes são essas coisas que curam a gente, sabe? Esse acolhimento, a liberdade, a gente poder ser a gente mesma, a gente entender um caminho que a gente se sinta melhor dentro da gente, autenticidade e projetos. Porque os projetos são formas da gente se colocar no mundo, da gente se movimentar, da gente ser a gente e de forma entusiasmada, né? Então eu gosto muito de pensar no tratamento das crises de ansiedade e pânico, não só com foco na dor, mas também, tudo tem seu momento, mas assim, muita gente indica, né? Se você está tendo crise de ansiedade, vai pintar um quadro, vai fazer uma cerâmica, porque são formas de a gente se expressar, né? Da gente colocar para fora de outras formas sem ser verbalmente. Então, projetos também são muito importantes, assim, na minha trajetória eu percebia muito isso,
E projeto precisa ser grandes coisas, sabe? Às vezes é você mudar o seu quarto, ou você montar algum projeto profissional, se você tiver condições. Iniciar, não precisa finalizar, né? Mas alguma coisa que te faça se sentir vivo, conectado, no seu lugar, sabe? Então, dependendo, é uma coisa muito interessante também. A outra é tratar só tentando se acalmar. É que eu vi, na verdade, uma entrevista da Vanessa Camargo, ela fala muito sobre que ela teve crise de ansiedade. Não, foi da Rafa Kalimann. E ela tava falando que ela até hoje, né, ela trata as crises de ansiedade e pânico buscando se acalmar. Processos para se acalmar, né, para regular o corpo. Isso é importantíssimo. Eu costumo dizer que a gente tem que seguir em dois caminhos. Um nesse trabalho com o corpo, de se acalmar, se regular, e um outro mais racional. Então a gente vai nesse caminho junto, né? E inclusive, no começo, né, quando tudo é muito novo, até você entender, é importante você ser mais assim, mais amoroso com você, de repente você se recolher, você buscar estar em lugares mais tranquilos, que te façam bem, que você se sinta segura, né? Porque isso você está criando recursos. Então, quando você busca lugares mais seguros, você está criando recursos. E a gente fala que não é assim, que tem a longo prazo, aos pouquinhos você vai buscando enfrentar um pouquinho, né? Mas com recursos e com consciência, sabendo o que está acontecendo com você, né? Com direcionamento. Então você vai enfrentando um pouquinho, mas você está fazendo outros processos em paralelo. Então é importante você ter esse momento, né? De você se recolher um pouquinho, de você respirar um pouquinho, se reorganizar, se sentir segura, resgatar essa segurança interna e tal. Mas isso não vai te tratar, né? Não vai resolver. Então, se você não parar para tratar, para entender o que está acontecendo mesmo, né? Qual é a raiz das crises, aquilo vai ficar batendo na sua porta. Aqui, ó, eu tô aqui. Você vai mudar de porta, eu vou mudar de porta também, entendeu? Então é um pouco isso. Então por isso que às vezes também a crise, né? Você consegue melhorar um pouquinho, depois a crise volta, porque existe ainda alguma coisa que precisa ser vista. E o erro 3, terapia não é lugar de conhecimento. Dependendo da abordagem que você tem, né, que o profissional adota, é muito baseado na escuta e na fala, mas numa fala de que você expõe o que você sente e tal. E o psicólogo, psicoterapeuta, o terapeuta, ele não te explica muito sobre o que está acontecendo. E como é que você vai entender isso sozinho? Eu digo até que é um egoísmo, né? O cara estudou lá, sabe um monte de coisa e não vai passar para você, que é a pessoa que precisa saber daquilo para conseguir se virar no dia a dia. Então, eu costumo dizer que o conhecimento, ele é aquela coisa que tira a sua venda. Então, ele é importantíssimo e poupa um tempo, assim, histórico. Eu pensando, pô, tive crises por 10 anos. Tanta coisa que ela poderia ter me falado, né, minha terapeuta na época, em uma sessão que teria feito muita diferença, sabe? É te passar um conhecimento, olha, o que está acontecendo com você, isso, aquilo outro, né? Te explicar, porque a gente só aprende a se entender se a gente começa a entender um pouquinho sobre o funcionamento das coisas, né? Qual é a dinâmica das crises? Ah, então tá, e a gente consegue entender melhor. Então eu sou super a favor de cursos ou do profissional explicar as coisas, né? Parar de explicar mesmo, didaticamente. Olha, isso que está acontecendo e tal. Porque isso dá autonomia, né? Você vai no psicólogo um dia, aí você passa uma semana inteira, 7 dias para ir de novo. E aí, nesse meio tempo, tendo crise sozinho, né? É complicado. E aí você não saber como agir. Se eu fizer isso vai me melhorar? Não sei. Se eu fizer isso vai piorar? Você não sabe. Você fica, né, rendido ali. Então, o conhecimento ele ajuda muito. Aí eu coloquei aqui que a gente só consegue mudar o que a gente conhece. Né? Então, realmente, o primeiro passo é a gente criar consciência ali do que está acontecendo. E a gente conseguir enxergar. Porque se a gente for parar para pensar, eu tô tendo crise por alguma coisa que tá me machucando agora e eu tô convivendo com essa coisa.
Senão, pensa bem, não ia, sabe? Ia passar, né? Se eu não estivesse convivendo, é uma coisa que eu tô tendo contato, ou uma coisa que tá acontecendo. É, tem gatilhos aqui, né? Acontecendo. Existe algo acontecendo no presente. Se você não, se você não tem conhecimento, assim, né, para enxergar o que está acontecendo, aquilo vai passar invisível. Então, por exemplo, muitas vezes questões com pai, mãe, filho, marido, de relacionamento tóxico, que a pessoa se sente sufocada, a pessoa não tem espaço para ser ela, por exemplo. Se ela não consegue identificar que aquele relacionamento é um relacionamento tóxico e ela normaliza, ela nunca vai descobrir que eventualmente ela está tendo uma crise de ansiedade porque ela não tem espaço para ser ela. Ela é o tempo inteiro sufocada ali, enterrada na areia de todas as formas. E uma hora o corpo grita, né? O corpo não aguenta. Os limites violados, enfim, sem bordas, né? Porque o outro tá o tempo inteiro penetrando. Então, assim, se a gente não tem certos conhecimentos, hoje em dia com a internet é muito mais fácil, né? A gente saber, nossa, isso aqui é uma relação tóxica. Olha, não sabia, achava que era normal, que eu cresci assim. Então, para mim, essa forma de ser tratada e de tratar o outro é normal. Então, muitas vezes a gente não consegue enxergar o que gera as crises porque por causa desse senso de normal, que é um outro assunto que eu gosto muito também. A gente normaliza coisas, processos, formas de se relacionar que viram uma lente, né? E aí a gente trata aquilo como uma coisa aceitável, normal, e a gente não consegue ver que aquilo pode ser algo que machuca a gente. A gente pode ser normal para o outro, pode ser normal para uma criação, para uma história de uma família, mas não é normal para mim. E aí a gente entra no individual, né? No seu ser individual. A gente, por mais que a gente esteja numa família, num grupo social, a gente precisa de espaço para ser a gente, para as nossas diferenças, né? Então, essa é uma outra questão também. E o conhecimento, ele traz... a gente não sabe o que a gente não sabe, né? Então, tanta coisa que acontece que a gente não... se a gente não tivesse conhecimento, a gente nunca vai saber. Assim, né? Eu gosto muito dessa frase. Eu não sei o que eu não sei. E aí a gente não avança. Eu coloquei aqui, né? E aí a gente não avança. A gente fica parado no mesmo lugar. Então, o conhecimento, ele permite a gente avançar, ele permite a gente se transformar, a gente repensar nossas escolhas, a gente entender que às vezes mudar é estar mais perto da gente, né? Que às vezes a gente acha que fazendo o mesmo a gente vai estar mais perto e mais seguro, e às vezes não. Às vezes mudanças gentis e respeitosas levam a gente mais perto da gente mesmo, de uma vida com mais respeito, né? E essa questão que eu acho muito importante da pessoa ter autonomia, né? Quanto mais você entende, mais você é safo, né? Mais você ganha autonomia no dia a dia, mais você consegue, melhor você vai conseguir reduzir os sintomas, melhor você vai conseguir se entender e mais feliz você vai se sentir, que eu acho que no final é tudo que a gente quer, se sentir feliz, né? Acho que no final é essa sensação de felicidade, de tranquilidade, viver bem dentro de si. Acho que no final a gente quer isso. Então eu acho que é isso. Gente, eu não olhei, não sei se vocês colocaram alguma coisa. Eu estou aprendendo aqui a mexer no PowerPoint junto com... Mas se eu não vi alguma coisa, vocês me desculpem. E aí eu trouxe aqui um pouquinho, né, os pontos de que a gente não controla muitas funções emocionais do corpo. Então, que a gente não deve buscar controlar, né? A gente deve buscar compreender e regular. O fato do nosso corpo ser regido por uma sabedoria interna, interior, muito inteligente, que o nosso racional não é capaz ainda de estudar, de entender por completo, tamanha complexidade, a grandiosidade, uma coisa incrível, assim. E o quanto é importante a gente ouvir e respeitar essa sabedoria, sabe? Como humanos, né, que achamos que mandamos em tudo, a gente ter essa humildade, assim, pra ouvir essa sabedoria do corpo.
O caminho de dentro é confiável e o seu corpo não está louco, nem você. É só uma mensagem. Que a gente falou também de tratar só através do verbal e do racional, que acaba não sendo efetivo. E se não for feito cuidadosamente, pode até piorar um pouquinho, né? E o conhecimento, que é uma peça aí fundamental para tratar as crises, para que você consiga transformar o que te viola em limites respeitosos, ou insegurança em segurança, e que você possa se conhecer, né? Se conhecer é conhecimento. E bom, eu vou falar rapidinho aqui, não sei nem como não parou ainda aqui. E aí o que eu tô buscando trazer o meu programa de acompanhamento também para ver se faz sentido para as pessoas. É um programa novo, mas que eu elaborei exatamente trazendo tudo o que faltou para mim no meu processo e todos esses pontos que eu trouxe aqui hoje, né? Então a importância do conhecimento, da gente aprender a ouvir o que o nosso corpo está dizendo, a gente fazer esse trabalho com o inconsciente, com o corpo, para não depender só da memória e da fala e de se expressar, para que a gente tenha vínculo e aconchego, espaços de vínculo e aconchego, porque eu não sei vocês, né, mas às vezes a gente se sente muito incompreendido, as pessoas ao redor não entendem tanto, umas mais do que outras. Às vezes a gente tem vergonha de falar sobre com as pessoas, porque a gente acaba, né, criando esses estereótipos na nossa cabeça que vêm dessas ideias, né, desses preconceitos que eu falei antes. E aí a gente fala, não quero incomodar, não quero parecer estranho, então eu vou fingir que não tá acontecendo nada. Então, e isso acaba sendo um peso, né? Então a gente tem um lugar para conversar sobre isso. Eu fiz um post, né, e tantas pessoas falaram, eu falei, nossa, se todas essas pessoas estivessem no mesmo espaço e pudessem eventualmente trocar, né, compartilhar, porque algumas pessoas até conversaram entre si no post. E então eu acho que seria uma coisa assim incrível, sabe? Eu acho que seria uma coisa que é o que a gente mais precisa nesse momento de aconchego, né? De aconchego, compreensão, de vínculo, de amorosidade. Eu acho que esses são recursos também, recursos emocionais que são muito importantes para a gente ficar mais forte, sabe? Para dar passos. Então, nesse programa eu ofereço aulas estruturadas, né, por blocos, primeiro para você entender o que está acontecendo com você, falando do porquê que os sintomas acontecem, cada sintoma em específico, todas essas questões que acontecem de medo de sair de casa, o medo de ter novas crises, como lidar com as crises quando elas acontecerem. Então, a gente faz um mapeamento, né, de razões. Então, são questões humanas. Então, mesmo que não seja a raiz da sua crise, você vai aprender alguma coisa sobre você, né? Então, a gente vai fazer esse mapeamento. Então, além de ser um programa para reduzir os sintomas, que é muito importante, a gente quer reduzir os sintomas desde o começo, ao mesmo tempo de encontrar a raiz, né? É um programa de autoconhecimento, de autodesenvolvimento e de transformação, não deixa de ser, porque a gente também, depois de entender o que está gerando as crises, a gente precisa, de alguma forma, se reorganizar, fazer algumas mudanças para a gente não ficar mais vulnerável a essa coisa emocional aí que está machucando a gente, né? Então, isso vai demandar, eventualmente, uma mudancinha ou outra, às vezes de posicionamento, às vezes de aprender a colocar limites, às vezes, enfim, de entender de outra forma o que está acontecendo. Então, algumas mudanças aí são importantes também. Então, essa parte das aulas gravadas, né? Porque também cada um tem o seu ritmo, então eu quero saber logo tudo, aí você vai lá e assiste. Às vezes você pode estar em casa com alguma questão, se sentindo sozinho. Minha gatinha apareceu aqui, eu acho. Se sentindo sozinho, então você pode acessar uma aula que te faça bem, que faça você se sentir melhor, que não faça você se sentir tão sozinho. Rever, né? Que às vezes a gente, cada vez que a gente vê, a gente aprende uma coisa diferente, a gente enxerga uma coisa diferente. Aí também eu ofereço meus áudios, que são, eu tenho o áudio SOS, que é um áudio que você pode usar durante uma crise. Então, eu tive uma crise, bate aquele desespero, a gente não sabe o que fazer.
não sabe o que pensar, eventualmente a gente tem coisas salvas, um áudio salvo, alguma coisa, um exercício de respiração, a gente não sabe onde é que tá e a gente não tem estrutura para procurar. Então é um áudio que é só você pegar, coloca no seu celular, você dá play e ele vai trabalhar com técnicas de neurociência, enfim, tudo bem direitinho para você te ajudar a reduzir os sintomas, te dar um direcionamento, sabe? Pra você não ficar naquele desamparo. Eu tenho os áudios Hábito do Equilíbrio, que são áudios para você de hipnose também, que são áudios para você usar ao acordar, a dormir, antes de dormir. E o intuito desses áudios é você usar qualquer parte do dia, entendeu? Você usar como uma ferramenta. Então, assim, nossa, acordei e tô angustiada, não acordei bem. Tem gente que acorda já angustiada. Não durmo bem, sabe? E são áudios que relaxam muito. Então, assim, vai te ajudar a dormir. Eu, volta e meia, acordo no meio da noite, eu ligo meu áudiozinho lá, quando eu vejo já dormi. Então, assim, para outras questões também, para foco, para autoestima, então eu tô cada vez mais montando blocos de áudios para situações diferentes. Então, é um recurso para você usar a qualquer hora. O refúgio, que seria esse grupo, então a gente faria encontros em grupo pra gente fazer esses exercícios também, porque muitas pessoas não fazem sozinhas, né? Pra gente trocar, pra gente fazer exercícios práticos, enfim, eu trazer temas também, a gente debater, gerar diálogo entre as pessoas, quem quiser conversar entre si. E eu coloquei em seguida. E aí, para essa turma, eu tô querendo também fazer um desafio para treinar o pensamento, né? Que eu até pensando certo o nome, que é para ajudar as pessoas a desenvolverem essa sabedoria, né? Que nunca acaba, a gente está sempre aprendendo, mas para lidar melhor com os pensamentos, né? Para regular os pensamentos, para fazer com que os pensamentos eles sejam algo que ajude, construtivo, que impulsione, que traga paz, que traga equilíbrio e não que seja aqueles pensamentos punitivos, críticos, que trazem desânimo pra gente, que alimentam as crises, né? Então, mas isso eu ainda não está pronto. E aí, para essa primeira turma, eu vou oferecer 2 sessões individuais, que é pra gente trazer um pouquinho mais de personalização, né? Para trabalhar de forma mais individual. E todo mundo que tiver lá teria desconto, né, para pacotes de terapia individual. Eu acho, para mim, eu gosto mais de trabalhar assim, porque, como eu expliquei, eu na minha trajetória, eu vi a importância do conhecimento. É uma coisa que poupa um tempo de você ir numa terapia, você ficar repetindo as mesmas coisas e você não se sentir saindo do lugar, entendeu? E às vezes são conhecimentos pontuais, uma aula, outra aula, não sei o que, e você, nossa. E vão se abrindo horizontes, sabe? E você vai vendo o quanto antes você era cego, né? E o quanto agora você consegue enxergar. Então, tudo isso eu acho que traz um aparato, né? Uma estrutura robusta para que eu acho que traz tudo o que a pessoa precisa quando ela vai tratar as crises de ansiedade e pânico. Se vocês lembrarem de mais alguma coisa, me falem, tragam sugestões. E é isso, gente. Deixa eu ver aqui. Eu tô até procurando onde é que fica a caixinha de diálogo. Pra vocês verem a minha malícia aqui no. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Não tô achando. Tem que fazer um curso. Ah, achei. Não, ninguém escreveu nada. Tudo bem. Mas foi um prazer ter vocês aqui, viu? Fabi, Fernanda, Larissa. Espero que tenha ajudado vocês, que tenha trago alguma ideia nova, clareado alguma coisa, que vocês possam usar esse conhecimento como ferramenta, que é o que eu mais quero, que as pessoas usem conhecimento como ferramenta no dia a dia, que vocês se lembrem das coisas que eu trouxe aqui no dia a dia e que vocês não se digam coisas negativas sobre vocês mesmos. Sejam sempre a primeira pessoa a se abraçar e não se criticar e não a falar
vocês estão muito acima desses preconceitos bobos, prepotentes. Então, sejam sempre muito amáveis com vocês mesmas, porque esse é o primeiro passo. A gente não pode se abandonar, sabe? Porque a gente já tá muito desamparada no momento da crise. Então, não se desamparem. E é isso, no que eu puder ajudar vocês. Esse programa eu tinha reformulado de um jeito, mas eu vou reformular, porque eu acho que, até por causa do valor, né, do ticket e tal. E aí eu vou colocar lá e vou informando vocês pelos stories e tudo. Foi um prazer ter vocês. Obrigada por estar aqui, viu? Gratidão imensa. E até a próxima, viu? Boa noite. Tenho primeiro que tirar, parar a apresentação.